Olá pessoal, vamos continuar porque infelizmente eu não estou acostumado a fazer isso. E o que aconteceu? Eu fiquei sem carga, aí o celular descarregou. Mas vamos continuar aqui, tá bom? A gente pensou que era para desenhar, mas do outro lado era para marcar. Não, a gente marca. Era para desenhar sim. Um pouquinho só. Era para desenhar sim. Não. Vamos lá. Vocês querem? Continuando pessoal, Não, vamos eu lá. vou desenhar aqui. Ali é fonte escrita. Qual é a fonte escrita? Quer esperar? Porque a gente está gravando um vídeo e tem que acompanhar. Vamos lá, gente. Aí, na próxima página, tem dois Tá, mas eu tenho desenhos para você marcar. cortar aqui também, a gente pode fazer. Aí, se você fizer o sol, Tá bom. preste atenção aqui, Rafael. Volta aí a página anterior, Rafael. Pera. Rafael, obedece, porque senão eu vou parar com tudo. Vocês vão observar que tem aqui fonte escrita. É uma estrela de 1, 2, 3, 4, 5 pontas. É uma estrela de 5 pontas. Ok? E fonte não escrita é um sol. Um sol. Aí o que vocês vão fazer? Vão agora virar a página. Virar a página. E aí vocês vão marcar no quadradinho se é estrela de 5 pontas ou é o sol. A primeira gravura é o quê? Fonte escrita. Fonte escrita. E ela é o quê? A estrela. Sol. Não é estrela. A estrela é fonte escrita. Não é, Rafael. Isso daí é o sol. Fonte não escrita. O que é fonte não escrita? Essa fotografia aqui. Essa fotografia. Então, botou sozinho. Isso. Pra mim, essa que é a primeira. Agora, a outra lá, o tal do papiro que o Rafael me anunciou muito bem. É o quê? É estrelinha ou estrela de 5 pontas? Fala alto, tira a mão da boca. Sol. Postura. Sol. Não é sol, é estrela, Rafael. É fonte escrita. Papiro é fonte escrita. Você acabou de dizer agora. Você não acabou de dar o exemplo do papiro? Então é estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas é escrita, fonte escrita. E o sol é não escrito. O outro desenho qual é? Era como exemplo, né? Carta, João? carta. Numa carta. Você está vendo que a carta, como exemplo, está o quê? A estrela de 5 pontas. Depois a igreja que a gente fez. E a igreja que a gente fez é o quê? É o sol. É o sol. E depois aquelas cartas são o quê? São estrelas. Tá. Muito bem, agora eu vou ler esse trechinho para a gente continuar respondendo as perguntas. Tá? Vamos lá. Assim como podemos contar o tempo através do tempo cronológico, usando o relógio ou calendário, temos ainda outro tipo de tempo, o tempo geológico, que se refere a mudanças ocorridas nas crosta terrestre, e o tempo histórico, que está relacionado às mudanças na sociedade humana. Mas como contavam o tempo na pré-histórica? Como se contava o tempo na pré-histórica? Porque ser humano sentiu necessidade de marcar o tempo. Então como é que eles fizeram isso? Aí daqui vocês vão começar a estudar sobre isso. Como é que se marcava o tempo? As descobertas, está acompanhando, Rafael? As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo. Hominídeos. Isso. Ou seja, por motivos religiosos, agrícolas ou de estudo dos fenômenos celestes, que está entre parênteses uma forma antiga de astronomia. Porque antigamente, Rafael e coleguinhas, as pessoas gostavam muito de astrologia, de astronomia. Hoje não mais, hoje tem mais outros recursos, tem várias religiões, mas antigamente eram poucas as religiões, ou era uma coisa ou outra. Então, as pessoas gostavam muito de astrologia, eles se comparavam aos astros. Por exemplo, o Sol é regido por tal
signo, a lua é regida por tal signo, a terra por tal signo. Por isso hoje tem essas representações na astrologia para quem gosta de signos, tá bom? Em história, usa-se bastante o século como unidade de tempo e geralmente utilizam-se algarismo romano para identificá-lo. É o que a gente vai ver agora. Número 6. Leia em voz alta, Rafael. Verifique-se como compreendeu e sabe definir o século se refere a cada ano. Muito bem. Verifique se você compreendeu e sabe definir a que século se refere a cada ano. Eu vou pôr aqui no quadro. Peraí, Rafael. Rafael, espera, por favor, assim você me atrapalha. Eu sei que você sabe, mas espera o papai. Vamos lá. Então, letra A, gente. Letra A. Letra A. Tá assim. 1500. Muito bem. 1500 algarismo romano. Como seria, hein? Que século é? Fala, que século é? Século? 16. Não. 1500, século 16. A professora errou, porque ela botou aqui século XV. É século XVI. Que, veja bem, porque tem que somar 15 mais 1, que é igual a 16. E 16 é algarismo romano como é? XV1. XV1. Muito bem, gente. Está errado aqui na apostila, está errado. Ano de 1999. Muito bem, ó. Século 20. 1999. Século 20. XX. Século 20, XX. Muito bem. XX. É necessário colocar os pauzinhos em cima e embaixo. É obrigado. Século se escreve assim, como eu estou fazendo aqui no exemplo, viu, pessoal? Vamos lá. Século 2000. Século XX1. Como é que fala isso? Como é que lê isso? XX. X, X. X é século 21. Muito bem. Século. Ano de 2010. 2010. Século 21. 21 de novo. Século 21. De novo, pessoal, para quem tem dúvida, como a gente descobre o século? A gente coloca, sabe o ano. Por exemplo, vou dar um outro exemplo muito prático aqui. Olha só. Prestem bem atenção aqui agora, pessoal. Olha só. O ano de 1673. Qual é o século, Rafael? 1673, século 17. 17. Por que, gente, século 17? Porque A gente pega os dois primeiros algarismos e soma mais um. Então, 16 mais 1 é igual a 17. E em algarismo romano, como seria? 17. Século 17. XV2. Isso aí, assim que se faz, viu, pessoal? Século 17. E por aí vai. É sempre pegar os dois primeiros algarismos, somar mais um. E pra quem não sabe, a gente aprendeu isso no terceiro ano. E é melhor vocês lembrarem. Tá bom, Rafael. Menos, tá? Menos. Terceiro ano. Vamos lá. Nós estamos em que século? Que ano nós estamos? 21. Hã? 2020. Muito bem, Rafael. E qual é o século que nós estamos? 21. Século 21. Por quê? A gente tem 20 mais 1, que é igual a 21. E isso em algarismo romano como é? XX, um pauzinho. XX, um pauzinho. Beleza? Alguma dúvida? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, me chame em inbox que eu tento ajudar a descobrir como se faz, como se descobre o século. Mas é facinho. Tá? Vamos continuando aqui a revisão de história. Número 7. Sendo assim, o século 1 pertence do ano 1 ao Século 2. Século 100, Rafael. O século 2 do ano... Vamos lá, século 2, olha aqui, ó. 101 ao século 200. O que ela quer explicar, Rafael, que
o século, o nome já diz século, século tem o quê? 100 anos, muito bem. Então, se você está no século 1 ao século 100, quantos? Tá vendo? De 1 a 100. 101. 101 a 200. E por aí vai. Tá? O século 3, por exemplo. O século 2. Aqui é século 1, ó. Século 1, século 2. E o século 3? Como seria? Fala aí pra mim. Seria quanto? O Ah. 200 até 300. Não, 201, aqui não é 101 a 200? 201 Aqui vai ser de até 201 até 300. E o quarto seria 301 até 400. Mas não tem quarto. Aqui é o quarto, o século V, eu vou fazer só esse só. Século V seria o quê? 401 a 500. Muito bem. Entendeu? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Então não. Então por aí vai, até chegar ao século de hoje. Pode cair na prova perguntando. Defina o século V, por exemplo. Vamos lá, caiu na prova assim. Descreva o século V para mim. Vai, Rafael. Século V, por exemplo, cai na prova. 401 até 500. Muito bem, seria 401 a 500. Beleza, parabéns. Então, pessoal, beleza? Tá tudo certinho até aqui? Número 8. Número 8, vamos lá. Observe a linha do tempo de Murilo e Maria. Ô, nome complicado. Murilo andava no berço, Maria falava angu. Murilo e Maria andavam de motinha. Murilo começou a estudar. Maria ia até a escola de bicicleta. Murilo aprendeu a fazer seu café da manhã. Maria aprendeu a desenhar estrelas. De 1 ano, isso aconteceu há 7 anos. Eles querem que façam para eles. Tá bom. Eu vou. Então tá, observe a linha do tempo de Murilo e Maria. Você observou? O que você está observando aí? Que um aninho ele vai como? Um aninho ele vai para 3 anos. Aí ele está crescidinho já. Os brinquedinhos são outros. Aí vai de 4 anos aos 7 anos. Qual é a diferença? Já foram para a escola, já estão começando a andar de bicicleta e já estão na escola maiorzinho como você está agora, no 4º ano. Certo? Então eu vou fazer as perguntas agora, pessoal. A linha do tempo é uma forma de organizar acontecimentos em sequência cronológica. O que é uma sequência cronológica? É uma sequência em etapas, em organização, ou seja, uma ordem cronológica é você se organizar por etapa. Tá? Número 9. Em relação à organização do tempo, marque as alternativas corretas. Leia a primeira, Rafael. A linha do tempo pode ser feita usando qualquer unidade de tempo, como horas, dias, meses, anos, décadas ou séculos. Sim, né? Sim, muito bem, tá certo. A segunda, eu vou ler a segunda. Para Para elaborar uma linha do tempo, é necessário fazer uma relação dos fatos? Não, para elaborar uma linha do tempo, não é necessário fazer uma seleção dos fatos. Ele falou não, você falou você falou Também. é necessário. Foi um... Esqueceu não? Não é isso. É pegadinha, para ver se você está atento. Então aí, vai. Marca ou não? Não marca, muito bem. A outra. A linha do tempo pode ser do tipo horizontal ou vertical? Pode, claro, Rafael. É verdade. Sim, olha só, pessoal. A linha do tempo pode ser tipo horizontal e vertical. Vamos lá, número 10. Agora é a sua
Agora é a sua vez. A partir das imagens abaixo, construa uma lenda sobre a linha do tempo da evolução do ser humano que estudamos até aqui. Muito bem. Aí você está vendo que vem o macaco, depois vem o Homo sapiens, vai lá até chegar aos dias de hoje. O homem de hoje. Futuramente vocês vão estudar o que é isso. Essa palavra Homo sapiens, como eu acabei de falar. Aí virar a página, vocês vão ver mais uma surpresinha aí. Tá colada, né? Bom, aí você vai fazer isso, né? Vai fazer aqui o... Ah, uma lenda. Acho que é pra gente fazer uma lenda. É para escrever, Rafael. O aluno deve escrever sobre a evolução do ser humano. Hominídeo. Passado por transformações que diferenciou de outros grupos. O que você entende sobre isso? É para você escrever. Os homens evoluíram como, Rafael? Escreve isso. Os homens evoluíram desde Hominídeo, de hominídeo, para quê, Rafael? domínios para os seres humanos. Para os seres humanos de hoje. Muito bem. Viu, pessoal? Cada um vai escrever com as suas próprias palavras, como o Rafael está fazendo. Aí a tia lá vai corrigir se está certo ou está errado. Mas para mim, o que ele acabou de falar e está escrevendo, eu achei correto. Vamos esperar um pouquinho o Rafael acabar de Pronto. escrever. Só isso. O que você escreveu? De hominídeo para o ser humano. Muito bem. Número 11. Verifique a linha do tempo abaixo e faça o que se pede. Pré-história, invenção da escrita, história. Tá, vamos verificar aqui. O que tem a linha do tempo? Ó, é uma linha pontilhada. Aí chegou aqui, tem uma seta. É isso? Tem duas setas. Aí tem uma seta virada para a direita e uma virada para a esquerda. E a linha continua. Então, nesse intervalo aqui, ó, aqui seria o quê? A pré-história. Pré-história. Do outro Certo. lado seria a escrita. Aqui, nessa Invenção da interseção. escrita. Se você falar junto comigo, não dá. Então vem para o meu lugar. Nessa linha de interseção aqui das duas setas, é o que acontece? É a invenção da escrita. A invenção da escrita. Ó. Invenção da escrita. Da escrita. Certo? E aqui, essa linha seria o quê? Essa linha outra é a história. Aqui é a história, a verdadeira história. Os dias de hoje. Do dia de hoje, muito bem. Então, isso vai cair na prova, pessoal, com certeza vai cair na prova. Ela vai colocar uma linha igual a essa, aí vocês vão ver que é a pré-história, o nome já diz pré-história. Então, é o que acontece primeiro. É aqui que se procura o quê? Os vestígios. Aqui que a gente vê os vestígios na pré-história. E o que é vestígio? A gente acabou de estudar. São as Vestígios são o quê? As pistas. pistas. As pistas que o historiador vai descobrir lá, vai investigar. Viu, pessoal? Muito bem. Então, responda a resposta. Letra A. Contorne a linha que equivale à pré-história de verde e a história de vermelho. E aí? Pega a lista. Lápis de cor. Não, estante lápis de cor é o meu do Homem-Aranha. Cuidado para você não derrubar o celular. Não vai derrubar. E rápido, que não pode demorar muito. Senão o vídeo fica muito longo. Mas o vídeo já ficou muito longo. É, todo mundo aí vai achar que eu estou demorando muito. Verde. Circula de verde o quê? A pré-história de verde. Pré-história de verde. E de vermelho, A história. a história. Muito bem. Isso vai cair na prova. E não esqueça de, no dia da prova, levar lápis de cor, que ela não deixa emprestar. Entendeu? E tá certo. No dia de prova não se empresta nada.
Letra B. Responda, 2 pontos. Que período foi longo? Que período foi longo? A pré-história. Muito bem, a pré-história. Período longo é a pré-história. Por que, pessoal, a pré-histórica é longa? Porque antigamente as coisas andavam mais devagar. Então a pré-histórica, o historiador tem que voltar vários séculos. Às vezes ele vai lá com um arqueólogo debaixo da terra descobrir alguma coisa da pré-história. Entendeu? E por aí vai. Então a resposta é pré-história e mais nada. Não inventa mais nada. Coloca pré-história, já está lá em cima a resposta. Está aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Período longo é o quê? É a pré-história. Se cair na prova, qual o período longo da história? A pré-história. Acabou. Não inventa mais nada. Vamos lá, letra C. O que determinou o fim do período pré-histórico e o início da história? O que determinou? O que determinou? Está escrito aí, é só procurar. O que determinou? Fala, Rafael. Quando fizeram a invenção da escrita. Não, está aqui, ó, a invenção da escrita. Quando fizeram o quê? Quando fizeram a invenção da escrita. Muito bem, parabéns. Falei, Legal. Meu pai do céu. Eu já tinha até escrito. Foi a invenção da escrita. O que eu quero falar para vocês, que fica todo mundo desesperado e responde as coisas com rapidez. Não é assim. Na própria prova, a resposta está ali. É só vocês procurarem. E assim como a vida de vocês vai continuando, porque todas as respostas estão dentro do texto. É só vocês serem espertos, irem lá e verificar a resposta. Só isso. Desculpa porque às vezes eu sou rude. Eu não sou rude não. Eu gosto de ser assim, eficácio. Falo firme. Entendeu? Senão, porque a vida lá fora é firme. Ela não é passar a mão na cabeça não. A vida lá fora é triste. A pergunta vai ser, é a pré-história? É pré-história. O que é pré-história? É um período longo de uma história. Acabou, está respondido. 12. Número 12. Distribua os anos que seguem nas colunas adequadas. Antes de Cristo, depois de Cristo. Pois é. Vamos dar uma pausa aí para eu explicar o que é. Você sabe o que é antes de Cristo e muita gente não sabe. Quando vocês verem esse sinalzinho, um A pequeno, ponto, e um C grande, ponto, isso aqui quer dizer o que, Rafael? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes do dia que Cristo nasceu. Isso. Antes de Cristo, Rafael. Não inventa, não prolonga a história que não é bem assim. Então, por exemplo, a história antes de Cristo, toda vez que aparecer AC, vocês fiquem atentos que é uma história ou é um acontecimento antes de Cristo. Ok? Então tem uma tabelinha aqui, que vocês vão ver na folha de vocês, está escrito 176, 176 A.C. Esse é antes de Cristo. O ano de 1176 é antes de Cristo. Isso quer dizer, certo? Aí depois em seguida tem 2000. Depois vem 2020. 2020, desculpa. Depois vem 129, depois vem 30, 30 A.C. antes de Cristo. 1304. Depois vem 1980. Depois vem 700 A.C. 700 anos antes de Cristo. Olha como essa história aqui é bem pesada. Aí, eu vou ter que apagar aqui em cima, tá, pessoal? Só não vou apagar essa tabelinha aqui para vocês acompanharem comigo. Aí vem a questão. Tem antes de Cristo, antes de A.C. e depois tem o quê? Depois de Cristo. Depois de A.C. Eu não escrevi, eu fiz de propósito. Botei para vocês já irem acostumando com AC, tá?
Então aí tem uma tabelinha, vocês vão colocar aqui, é só isso. Olhar Eu aqui. já fiz Por exemplo, o primeiro seria o quê, Rafael? O primeiro, 1176 Não, AC. Onde vai entrar em que 176. coluna? na antes de Cristo. 2020, depois de Cristo. Então, 176. Depois é o quê? 2020. Depois Depois de Que Cristo. é o ano que a gente está. 129. Antes de Cristo. Não, é depois de Cristo. Não tem AC aqui, rapaz. Tem que ter assim? Sempre tem que ter AC. Por exemplo, 30 AC. Então é 30 AC aqui. Antes de Cristo. 1304. É depois. Você só pode colocar antes de Cristo se tiver escrito AC. Eu fui bem enfativo na anterior. Toda vez que aparecer A, ponto, C maiúsculo, ponto, é antes de Cristo. Então, só se tiver enunciado isso, senão não é. Por exemplo, 129 não tem AC, então ele vai entrar depois de Cristo. O que está faltando agora? Só 1998, é aqui, ó, 1998, é depois de Cristo. E 700 antes de Cristo, onde é? Aqui, ó. 700 de Cristo. Isso aí, o nome já diz, tá? E você já erra um se fosse a prova, porque você falou que 129 é. Não tem A.C, então não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Mas também depois Porque existe, não, olha só, porque existe o ano 129 AC e existe o ano 129 sem ser AC. Existem os dois. Isso aqui é depois de Cristo, mas existe também o ano 129 antes de Cristo. Como o ano 100, ano 121 existe. Para você ter certeza se o ano, o que estão falando é antes de Cristo, tem que ter A.C. Ouviram, entenderam ou não? Você entendeu? Então fala, entendi, papai. Entendi. Número 13. Peraí, vamos para a última questão. Eu tenho que apagar aqui, dá um tempo aí para mim. Aí você corre muito e eu fico cansado. Vamos lá, pessoal, a última questão. Mais uma vez, nós estamos recordando. Isso aqui é recordação Da prova. do último. Como é que dá o nome, meu Deus? Da apostila. É uma revisão da apostila, da apostila 1. Número 13. Número 13, vamos lá. Organize esses mesmos anos em sequência cronológica. Pois é, o que é sequência cronológica? O que é sequência cronológica? Fala. Organizado por ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então vamos lá. Vamos lá. Quem vem primeiro aqui? 30. O 30. Não, Rafa, 30. Por que 30? Que ele é Ele o está mais... antes de Cristo, então ele é primeiro. 30 A.C. Depois... Vírgula, depois é quem é? Aí você dá... 129. Você rabisca que depois é o quê? 129. Não, Rafael. É o 129. Tem que ser todos primeiro antes de AC. Eu não estou te falando que todos têm que ser antes de AC, meu Ele amigo. falou em ordem. Tem que ser em Então, ó, depois do ano 30, quem vem? ordem. 129. Bota logo aí. Não é 129, porque ele não tem AC. Só porque tem que ser assim. Tem que ter AC. Primeiro são todos AC. Rapaz, Organize esses você não mesmos anos em entendeu. sequência cronológica. Você não entendeu. Eu acabei de dizer que AC antes de Cristo, então é do maior para o menor, do menor para o maior. Então o menor aqui, antes de Cristo, quem é? É o 30. Depois do 30, quem vem, Rafael? 176. 176. Agora você entendeu. 176, A.C. Tem que colocar vírgula. Quem é o próximo? 707. 700, A.C. Quem é o próximo? Não, agora já acabou antes de Cristo. E continuando, tem que fazer todos. Agora é. Isso aqui todos, Rafael, são antes de Cristo. Agora vem depois de Cristo. Quem é o primeiro? 129. 129. Depois. 1304. 1304. Depois. 1304. Depois vem 1980. E o último é 2020. Entendeu ou não entendeu? Entendi. Então explica o que a gente fez aqui. Uma ordem cronológica.
de antes de Cristo a depois de Cristo. E sempre do menor para o maior. A ordem cronológica é essa. Então, eles deram as informações, como vai cair na prova. Eles vão dar os números. Você que tem que organizar a ordem cronológica. Tá certo a ordem cronológica? Muito bem. A sua dúvida aqui que você falou, 129. Não é. Só se 129, se fosse assim, 129A.C, ele entraria onde? Aqui, na frente desse, que é menor. Ele entraria aqui. Certo? Certo. Você entendeu? Sim. Então, pessoal, não esqueçam, quando pedir para fazer isso na prova, vocês vão colocar primeiro AC, tudo que tiver AC. A pequeno, C maiúsculo, ponto. Isso quer dizer antes de Cristo. Então, caindo na prova, vocês vão lá, organiza do menor para o maior, que a ordem cronológica é sempre do menor para o maior. Dúvidas, Rafael? Não? Não, né? Então fala para mim o que é AC. A ser antes de Cristo. Muito bem. Já acabamos a primeira. Então, pessoal, a gente hoje vamos parar aqui um pouquinho em história, porque fica muito cansativo. Aí, daqui a pouquinho eu vou fazer outro vídeo sobre geografia. Vamos dar um tempo agora para a gente tomar uma água, sabe? Fazer um lanchinho, que está quase na hora do almoço. E a gente depois volta com outro vídeo de geografia. Eu espero que tenha ajudado vocês. E perdoe aí, às vezes, eu falar alto, eu gesticular, mas é preciso, porque o Rafael ele quer, às vezes, questionar e, às vezes, quer tomar o meu lugar. Então você vem para cá. Eu quero te testar para ver se Tá você bom. Então, tchau. Dá um tchau pro pessoal aí. Beijo. Tchau, gente. Depois a gente se vê de novo.